pergunta. Aí você imagina. O dia das perguntas que é o bom. Hein? Exato. Passa rapidinho. Hoje mesmo me fizeram uma pergunta lá a respeito da mulher de Moisés. A outra mulher de Moisés, sem ser Zípora, a Coxita. Aí eu fiquei de levar a resposta sexta-feira. Falei, tem, mas aí teve outra mulher. Onde é que tá, pastor? Eu falei, não sei não, mas sexta-feira eu trago para vocês. Inclusive, Miriam e Arão reclamou dele por causa dela, né? Exatamente. Números, capítulo 12. Justamente. Foi nessa ocasião que Deus falou assim, é o seguinte, ô Miriam, Arão, presta atenção. Com vocês e com os outros profetas aí, eu falo é por sonho. Agora, com Moisés, eu falo é cara a cara. Deixa ele em paz. Acho que Números capítulo 6, né? Não? Essa bola toda que você está pensando, não. Não é por aí, não. Com Moisés lá, eu falo é tete a tete. O bom é Deus, a expressão que Deus vai usar, né? Se houver outro profeta, eu falarei por sonho. Agora, como eu servo Moisés, o negócio é diferente. Então... Muita moral. Acho que chegou todo mundo aí. Vamos começar esse negócio. Dar uma amenizada nesse calor. O calor tá meio arrochado, hein? Tá feio, né? Tá quente. Ok. Que o Senhor nos conduza nessa aula, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, a partir de hoje, nós vamos falar sobre o método histórico gramatical ou gramático histórico, é o mesmo método, né? A ordem aí dos vocábulos não altera o sentido do método. Antes da gente falar sobre esse método, quem leu a nota lá da CPAD sobre o método histórico gramatical? Eu li. Você viu lá a confusão que eles fizeram? Fala que usa um método, mas aí no final diz que não fica com ele 100%, porque ele propõe um cânon dentro do cânon. Isso é mentira. Mas a Madureira não tem um posicionamento público, não, nesse sentido, ou tem, professor? Por enquanto, eu não vi nenhuma nota, não, sabe? Eu achei um absurdo eles falarem que o método histórico gramatical propõe um cânon dentro do cânon. Isso quem faz é o método histórico crítico, gente. Que vacilo foi esse? Não é possível que não perceberam isso aí. Então, vamos lá. Todo mundo está vendo o slide aí, método histórico gramatical? Sim. Ok. Então, o método histórico gramatical parte da premissa de que a Bíblia verdadeiramente é a palavra de Deus, ou seja, inspirada, confiável, inerrante, infalível, autoritativa e suficiente. Todo mundo concorda que a Bíblia é isso aí? Sim. Sim. Então, esse método reconhece a Bíblia dessa forma, por isso que a gente vai usar ele como princípio de interpretação das Escrituras. Porque ele... Professor. Oi. Desculpa interromper logo no início. Tem nada não, pode falar. Eu fui questionado não, de alguma forma foi-me proposto uma informação hoje, eu queria saber da parte do senhor, por consequência até do que o senhor está citando aí. Palavra de Deus inspirada. No caso, o cidadão me disse que a palavra de Deus a nós, ela não é falada, ela é inspirada para que eu venha a
procurar recursos mediante a própria palavra para poder entender, ou seja, Deus não fala, Deus nos inspira, isso é verdade? A questão é que Deus nos inspira falando, né? O problema é que ele não conseguiu perceber isso aí até hoje. Mas eu já entendi por quê, por causa da cosmovisão dele, ele é conservador. Pessoal de igreja histórica conservadora não consegue conceber que Deus fala. E a gente que é pentecostal sabe que Deus fala e fala de várias formas, né? Você entendeu? A questão é que ele não concebe um Deus que fala. Então ele acha que só a palavra que foi revelada na Escritura fala. De certa forma, Deus fala através da Escritura, mas continua falando conosco através do Espírito. É isso. Então, de alguma forma, o posicionamento dele não é reconhecido. Tá correto? Está correto em relação à Escritura ser inspirada e Deus fala através dessa inspiração. Já foi revelado. O que ele não concebe é um Deus que fala ainda por meio do Espírito. Acha que só fala o que já foi revelado. E necessariamente, Deus continua falando de várias formas. Então, na verdade, então quer dizer que eles não acreditam, não acreditam ainda no Espírito Santo. Não, acreditar no Espírito Santo acredita, mas essas igrejas ultraconservadoras, ou vitorinos, eles têm uma dificuldade de entender essa expressão que o pentecostal usa, ó, Deus falou comigo. Eles acreditam que Deus já falou e pronto. Eu, de alguma forma, o posicionamento dele, eu até que, no momento, ele até foi, de alguma forma, direto em dizer que é muito fácil hoje a pessoa em si dizer que está andando na rua e Deus fala com ela em certos momentos inadequados. E ele quis expor que, em 27 anos de congregado que ele tem, ele só conseguiu ouvir a voz de Deus por 7 vezes. Mas tá bom já, é o suficiente, né? Ainda mais um número perfeito assim, né? Vamos seguir, depois no final a gente abre uma discussãozinha sobre isso aí. Então, esse método histórico gramatical, ele considera a Bíblia a palavra de Deus. Uma palavra inspirada, confiável, inerrante, infalível, autoritativa, suficiente e verdadeiramente a palavra de Deus. O Augusto Nicodemos, falando sobre o método histórico gramatical, ele diz o seguinte, ó, a reforma protestante havia amadurecido aquilo que posteriormente foi chamado de método gramático histórico. Esse método partia da convicção de caráter religioso na análise bíblica. Seus princípios podem ser percebidos desde o início da história da interpretação da Bíblia. A escola de Antioquia da Síria, alguns pais latinos e alguns estudiosos medievais podem ser considerados como precursores do método gramático histórico. Ele leva em consideração o caráter divino e humano das Escrituras, sua inspiração e infalibilidade, a historicidade dos relatos bíblicos e a intencionalidade dos textos em comunicar sentido de maneira proposicional. É importante notar aqui que o método gramático histórico deu atenção ao caráter histórico das Escrituras, entendeu perfeitamente o seu condicionamento histórico, linguístico, cultural e temporal, e as examinou como tal. Contudo, fez tudo isso a partir do pressuposto fundamental da sua inspiração e infalibilidade, o que impediu que os exegetas reformados elucidassem os textos, admitindo erros, falhas, imprecisões, inverdades, mentiras piedosas, mitos e pseudonímia nas páginas sagradas. E isso não aconteceu só com os reformados, não. Todo mundo que concebe a Bíblia como um livro inspirado e usa esse método de interpretação, certamente não vai colocar que a Bíblia é um livro impreciso, que é um livro cheio de inverdades ou mentiras piedosas, e assim sucessivamente, porque reconhece, de fato, a inspiração e infalibilidade da Escritura. Qualquer um que olha para a Bíblia como um livro inspirado e faz uso desse método, consequentemente, tem a Bíblia como o livro que é o livro dos livros, que é a palavra
inspirada de Deus. Olha só, o Martínez ele diz o seguinte: como seu título mesmo indica, tem por objetivo achar o significado de um texto sobre a base do que suas palavras expressam em seu sentido simples, à luz do contexto histórico em que foram escritas. A interpretação é efetuada de acordo com as regras semânticas e gramaticais comuns à exegese de qualquer texto literário, baseada na situação do autor e dos leitores de seu tempo. Essa é uma citação em espanhol, então eu fiz uma tradução livre. Esse conceito ele é importante, porque o método histórico-gramatical lança mão de todos os recursos que qualquer outro método exegético interpretativo vai usar. Então, você vai considerar, primeiramente, a gramática do texto, o seu contexto histórico e literário, e vai partir dessa premissa. Você não vai colocar coisas no texto, você vai deixar que o texto fale com você. Em suma, o método histórico-gramatical de interpretação não impõe como a interpretação da Escritura deve ser feita. Muito pelo contrário. É a Bíblia que determina, por meio de todos os aspectos gramaticais existentes em seus textos e de seus contextos histórico e literário, como ela deve ser interpretada. Então, quem vai te dar o roteiro de interpretação é a própria Escritura. Não é o método em si, não é qualquer regrinha básica de hermenêutica ou de exegese que vai te dar o roteiro. O que vai te dar o roteiro é a própria Bíblia. Por isso que esse método respeita a Bíblia como palavra de Deus. Então, nós vamos trabalhar o contexto histórico, né? O contexto histórico abrange, além da história em si, todos os aspectos culturais e geográficos que estão relacionados diretamente com o texto que será interpretado. Como eu disse na aula passada, então, quando você considera o contexto histórico, você vai considerar a história de maneira geral, a cultura, a geografia, a política e todos esses princípios que estão relacionados com o texto em questão. Se eu quer falar de um capítulo, de 3 versículos, de um versículo, de um livro inteiro, você vai ter que se situar historicamente, inclusive geograficamente, para você não cometer gafes e não interpretar de maneira incorreta o texto. Esse texto agora é extraído do livro que está aí a capinha no nosso grupo de WhatsApp, do Alexandre Júnior. Ele diz que é necessário fazer essas perguntas ao texto. Em que dados históricos se assenta o texto? Quem o escreveu? A quem se destinou e quem o recebeu? Que tipo de relação existia entre o autor e os leitores originais? Onde estava o autor quando escreveu? Que situação motivou esse escrito? O propósito do livro é explicitamente referido? Onde os leitores viviam e em que circunstâncias? Que problemas, dificuldades ou necessidades tinham os destinatários do texto? Eu não sei se você já é acostumado a fazer esse tipo de pergunta, mas se você começar a perguntar ao texto que você vai usar para expor, para interpretar essas questões, automaticamente você já vai ter um estudo quase pronto. Então, qualquer exposição bíblica que eu faço na igreja, eu uso esse recurso. Antes de entrar propriamente no texto, eu trato de todas essas questões aí. Isso aí já vai te dar mais de meio caminho andado. Você já vai estar com muita coisa em mãos e o próximo passo será a interpretação propriamente dita. Então, a gente começa por aí. A gente precisa fazer perguntas. Existem outras perguntas também que a gente vai aprender na sequência desse curso. Então, a exegese histórico-gramatical, ela parte inicialmente da observação do contexto histórico da passagem que se quer interpretar. Depois é necessário observar o contexto literário mais amplo.
Você vai se situar historicamente primeiro, para depois se situar através da literatura e da gramática do texto. Se você não conseguir começar da maneira correta, automaticamente você vai ter problema. Se não conseguirmos entender o todo antes de tentar dissecar as partes, a interpretação estará ameaçada, desde o seu início. Fora do contexto, as declarações simplesmente não têm significado. É o que Osborne diz, né? Então, você precisa considerar o contexto, e primeiramente o contexto histórico, depois o contexto literário. Essencialmente, o contexto literário significa que as palavras somente fazem sentido dentro de frases. E, na sua maior parte, as frases na Bíblia somente têm significado em relação às frases anteriores e posteriores, é o que diz o Gordon Fee. E o Clayton André Kunz, ele diz o seguinte: a leitura de um texto dentro do seu contexto é a atividade mais importante da exegese. Guarda isso. A leitura de um texto dentro do seu contexto é a atividade mais importante da exegese. Por exemplo, essa condição que o Gordon Fee levanta aí, de que textos e palavras só têm significado dentro de frases, e frases têm significado dentro de outras frases, tanto anteriores quanto posteriores, é muito importante. Porque tem gente que faz uma análise lexicográfica de uma palavra do texto, trata da questão de significado, referencial histórico e acha que interpretou o texto. Não. A gente precisa analisar o texto de uma maneira geral. Não é se interpretando o significado de uma palavra dentro do texto que a gente vai chegar à interpretação plena do texto. É importante você analisar lexicograficamente cada palavra, mas se não tiver harmonizada com o contexto de forma geral, não é interpretação. Então, a Bíblia é cheia de estilos literários. A gente falou sobre isso na aula passada. E o Roy Bezuque, ele propõe alguns estilos literários, e isso aí são falas dele, são sínteses de fala do Roy Bezuque. Ele apresenta primeiro o estilo chamado jurídico. A Bíblia é cheia de lei, né? Este tipo de literatura refere-se às leis, aos mandamentos. Os textos jurídicos se dividem em leis apodícticas e leis casuísticas. Vocês já estudaram sobre isso quando estudaram Deuteronômio, Pentateuco? Porque existem esses dois tipos de mandamentos na Escritura. As leis apodíticas abarcam os mandamentos diretos, que normalmente se iniciam com o advérbio não, como nos 10 mandamentos, por exemplo. E as leis casuísticas, como o próprio título sugere, são leis que tratam de casos, ou seja, de mandamentos específicos. Ou seja, é como a velha máxima, cada caso é um caso. Então, são mandamentos que precisam ser avaliados com a ótica diferenciada. Essas leis não são completas. Muitas delas apresentam algumas condições que podem originar situações determinadas. Em Êxodo 23, versos 4 e 5, o texto destaca um boi ou um jumento. Porém, se fosse outros tipos de animais, o princípio do mandamento seria aplicado da mesma forma, ou seja, você podia usar com outros tipos de animais, sem ser o jumento e os bois. Então, o princípio desse mandamento ele pode ser usado em outro contexto. Você tem que ter muita cautela quando for analisar lei ou os textos jurídicos da Bíblia. Quem quiser fazer qualquer observação é só me interromper. Outro estilo literário bem comum nas escrituras é a narrativa. Uma narrativa é uma história, entretanto, as narrativas da Escritura não são meros registros de acontecimentos históricos, pois suas narrativas têm o objetivo de ensinar lições através dos fatos registrados. A Bíblia apresenta 6 tipos de narrativas, é o que vamos ver agora. Tragédia. Relata a história de algumas pessoas, reinos e impérios, do apogeu à decadência, como a história de Saul, por exemplo.
É trágico, né? O ministério de Saul começa muito bem como um herói e acaba como um vilão. Então, é um estilo chamado tragédia. O épico, a Bíblia é cheia de literatura épica, né? Professor, Oi. esse método literário, cada um tem um método ou é de observar que o método é um só para todos? Não, os estilos literários na Bíblia eles são claros. A questão de avaliar o estilo que o autor usou para escrever é muito importante. Então, estou destacando aí os estilos de narrativa que existem na escritura. Depois você vai ficar satisfeito no final quando a gente for explicar isso aí com mais clareza. Vamos caminhando. O épico contém uma série de episódios centralizados em um grupo de pessoas, em uma pessoa específica. Um exemplo explícito de um épico é a peregrinação de Israel no deserto. Então, nós temos aí recortes históricos de 40 anos de peregrinação, né? Então, o épico trata dessa questão. Romance, tem romance na Bíblia? Claro que tem, né? Aborda a relação romântica entre um homem e uma mulher. Os livros de Ruth e Cantares fazem parte dessa forma de narrativa. O problema é que a maioria das pessoas querem olhar para o livro de Cantares apenas como um livro que trata do relacionamento de Deus com a igreja, né? Isso não é verdade. É um livro que trata de romance, do amor de um homem para com a sua esposa e assim sucessivamente. O heróico. Essa forma de narrativa destaca as vidas e os feitos heróicos de um indivíduo. O relato sobre a vida e a ação da maioria dos juízes e a história de Davi fazem parte desse tipo de gênero, ou seja, trata... Valente Davi, né, professor? Então, trata de atos que são, de fato, heróicos, né? Nem todo herói usa capa e veste a cueca por cima da calça, né? A Bíblia é cheia de literatura nesse estilo heróico, principalmente nos juízes, né? Sansão, por exemplo, né? Sansão, já veicularam vários filmes sobre Sansão, né? Temos um estilo chamado sátira, né? Esse tipo de narrativa faz uma descrição da loucura ou das falhas humanas através da crítica ou da ridicularização. A história de Jonas é desenvolvida por meio de uma sátira. E essa sátira do livro de Jonas é muito interessante, porque Deus faz um peixe tragar um homem e ficar com o homem 3 dias dentro do seu ventre. Comumente, nós entendemos que é uma baleia, porque a gente acredita que eles não tinham o conhecimento necessário para falar que baleia é um mamífero. Mas presta atenção no que está por trás dessa história. A nossa aula termina em 10 minutos já. Olha o que está por trás dessa história. Presta atenção. A deusa dos ninivitas é a deusa Instar. O nome Esther é uma homenagem à deusa Instar, porque o nome mesmo judaico de Esther é Hadassa, né? Hadassa. A deusa de Nínive, ela era prefigurada por uma imagem de uma mulher com um peixe dentro do ventre. A deusa Instar é uma mulher com um peixe no ventre. Deus fez o contrário. Fez um peixe com um homem no ventre. Então, é uma sátira de maneira bem clara, né? E temos aí a polêmica. A polêmica é um tipo de narrativa que ataca ou contesta agressivamente as ideias de terceiros. As 10 pragas do Egito e o episódio de Elias desafiando e vencendo os 450 profetas de Baal fazem parte desse tipo de narrativa. Então, é só lembrar que cada praga do Egito não foi lançada aleatoriamente. Foi lançada propositalmente porque Deus estava punindo as 10 principais divindades do Egito. Temos poesia. Eu disse na aula passada que não tem poesia apenas nos livros poéticos, né? Então, poesia na Bíblia não é exclusividade dos livros de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares.
pois ela está presente em várias passagens do Antigo Testamento e em alguns do Novo. O Cântico de Maria, as palavras de Zacarias, são registradas no primeiro capítulo do Evangelho de Lucas em forma poética, né? O Cântico de Maria, conhecido como Magnificat, é poesia pura. Tem até música que fizeram em cima dele, né? Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Muito bonita a poesia. Nós temos a literatura sapiencial, propriamente dita, que é toda a literatura de sabedoria, e ela tem caráter poético, porém nem todos os escritos poéticos são sapienciais. Existem dois tipos de literatura sapiencial. A proverbial, temos o livro de Provérbios, e a reflexiva, né? O livro de Eclesiastes. A proverbial consiste em preceitos, não em promessas, em diretrizes, não em garantias. A reflexiva é aquele tipo de literatura que apresenta uma discussão sobre os mistérios da vida. Os livros sapienciais na Bíblia, esse acento não tinha que estar aí, são Jó, Provérbios e Eclesiastes. Alguns estudiosos incluem a este grupo o livro de Cantares. Nós temos um tipo de literatura específica aí no Novo Testamento, que são os evangelhos. Os evangelhos são mais do que a biografia de Jesus. Eles são narrativas que descrevem os ensinamentos e a doutrina de Cristo. O objetivo dessas narrativas é apresentar Jesus aos seus leitores. Até a época de escrever sobre o Cristo, não existia esse estilo literário chamado evangelho. É um estilo literário que trata das boas novas. E temos o discurso lógico, que é chamado de literatura epistolar, são as epístolas, né? A maior parte do Novo Testamento foi composto por esse tipo de literatura. Este gênero literário se estende de Romanos a Judas no Novo Testamento. Existem dois tipos de discurso lógico, discurso expositivo e discurso exortativo. O expositivo explica as verdades e doutrinas, quase sempre com base na lógica. O exortativo, como o próprio nome declara, exorta através dos textos, ou seja, repreende certos comportamentos e apresenta verdades a serem seguidas. E temos a literatura profética. A literatura profética requer um tipo de interpretação especial, né? Esse tipo de literatura traz predições feitas na época de sua redação e que frequentemente incluem preceitos e determinações para que os ouvintes das profecias possam viver de acordo com elas. Dentro deste tipo de literatura encontram-se os textos apocalípticos, trechos de Ezequiel, Daniel, Zacarias e o livro do Apocalipse propriamente dito. Então, deixa eu ver vocês aqui antes que caia o nosso link. Então, quando você vai interpretar a Bíblia, não é sair aleatoriamente interpretando de qualquer jeito. Vamos identificar o estilo literário. Vamos identificar o contexto histórico, né? Para a gente não cometer gafes que têm sido cometidos aí ao longo da história. Falei com vocês, é inadmissível com o nosso nível de informação, um pregador hoje falar que a baleia vomitou Jonas na praia de Nínive. A praia mais próxima de Nínive ficava a 600 quilômetros. E foi na onde, professor, então? Provavelmente lá em Jope, lá no porto onde ele fugiu. Provavelmente o peixe devolveu ele no mesmo lugar para ele começar tudo de novo. Então, é inadmissível, né? A Nínive fica hoje onde é o Iraque. A praia mais próxima lá era 600 quilômetros. E outra coisa, aquela história que eu já mencionei com vocês, até coloquei no artigo, sobre a porta em Jerusalém, chamada Agulha, né? Um clérigo da Igreja Católica no século XII, chamado Teofilacto, inventou uma porta em Jerusalém que nunca existiu. E ele deu o nome à porta de agulha. E ele disse que quando Jesus fala que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus, ele disse que a porta, a agulha, estava lá em Jerusalém, e se um camelo se ajoelhasse no chão e se espremesse, ele passava por ela. Só que é até interessante, mas a porta nunca existiu
nunca existiu. O cara não conseguiu interpretar o texto, inventou uma porta. E tem muita gente que vai por aí, né? Não consegue interpretar o texto e inventa uma interpretação. Outra coisa muito comum, corriqueira, que a gente ouve nos púlpitos das nossas igrejas, que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Saulo para Paulo. Né? Que o nome dele em hebraico é Saul, uma homenagem talvez a Saul, né? Ou o termo Saul em hebraico, ele significa que foi recebido mediante oração. Ou a mãe de Paulo era estéril, e eles oraram para ele nascer, por isso que ele recebeu o nome de Saul, ou foi mesmo uma homenagem ao rei Saul. Só que eu acho isso mais difícil, né? Homenagear um rei que terminou a vida de maneira trágica. Mas a questão é que ele não recebeu outro nome. O nome Saulo é a forma latinizada do nome hebraico. E quando ele, então, resolve usar o nome Paulo, que era o seu nome de cidadania romana, o seu título de cidadania romana, porque era comum quem era membro do Império Romano receber um título de cidadania para fazer parte do Império. Então, o nome dele, latino, era Paulo. O nome hebraico era Saulo, na verdade. Então, não mudou o nome, não. Se você olhar lá em Atos 9, a Bíblia diz que ele tinha os dois nomes. E ele também se chamava Paulo, que era o nome de cidadania dele. Mas aí o povo não estuda essa questão de cultura, de história, e comete esse tipo de gafe. E esses aí são simples. Agora tem uns que ferem a escritura, né? De maneira severa. Quando o cara fala que vomitou lá na... Coisa. Hã? A mesma coisa de José no Egito. Ele não mais foi chamado de José, desafinado de Paneá. Então. Ou Pané. Por quê? Porque era abominação para os egípcios sentar com o hebreu. Aí deu a cidadania egípcia para ele, mudando o seu nome. Então. Desafinado de Pané. Isso é verdade. E quando a gente percebe que pessoas cometem esse tipo de gafe, a gente sabe que ele nem estudou para pregar, né? Aí já perde a credibilidade, né? Você fala, ixi, o cara picou o fumo, não estudou, não preparou o sermão, não dá. Então, quando a gente for preparar uma mensagem, ou for querer interpretar um texto, não tenha preguiça de analisar o contexto histórico e literário. E Professor, na nossa... Oi. Uma pergunta. Sobre aquele texto de João capítulo 5. Isso é um texto um tanto quanto curioso. Por exemplo, estava até lembro de fazer essa pergunta para Lázara. E a gente olhou lá, ela pegou os textos gregos lá na biblioteca, e aquela parte que o anjo descia nas águas, que lá diz que não tem alguns originais.